Hi guys, olá galera, how doing? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Como vocês já sabem, eu sou a professora Valquíria Moraes, a professora de inglês no ensino técnico, no primeiro ano técnico, e a professora de inglês e espanhol no ensino regular. Nós vamos continuar o nosso estudo com o tema estratégia de leitura. Nós só vamos concluir o nosso estudo, gente. E esse estudo, estratégia de leitura de textos em inglês, é de extrema importância. Extrema importância. Eu queria que realmente vocês aprendessem e levassem para a vida de vocês, certo? Para o primeiro, segundo, terceiro ano de ensino médio, para a universidade, isso vai servir para vocês pro resto da vida. Muito importante essa estratégia de leitura, tá certo? Vamos continuando aqui. Eu vou repetir o que eu falei para vocês em sala de aula. Falei para vocês na primeira atividade e agora na segunda. Eu tinha dito para vocês, né, que segundo essa autora aqui, essa gramática aqui, a Angela Kleiman, estratégias de leitura são operações regulares para abordar um texto. Então, que segredo é esse, gente? O que é estratégia de leitura? É o segredo para se abordar um texto, entender um texto, ele estando todo em inglês. Não importa que texto seja, uma música, um poema, um anúncio, uma biografia, ele está um texto científico, ele está todo em inglês, nós temos como entender ele, gente, ou pelo menos a ideia principal do texto. Nós vimos o que é cognata, que é a primeira técnica. São palavras parecidas com o português, tanto na grafia quanto no significado. E aí nós colocamos como exemplo, coloquei para vocês, music, comedy, different, emotion, future, human, idea e present. Olha quantas palavras. Gente, todas essas palavras estão em inglês. No entanto, vocês conhecem, sabem o que significa cada uma delas. Como vocês já sabem, as cognatas, vamos para as falsas cognatas. Então, existem, porém, algumas palavras que, apesar de terem grafias semelhantes, possuem significados diferentes. São falsos cognatos. Gente, são aqueles que pegam a gente mesmo. E que são eles? Push, parece puxar, mas é empurrar. Parent, parece parente, mas é pais. Relatives, parece só a palavra relativo, mas não é só relativo, significa parente. Pretend, parece demais. Logo que eu vejo essa palavra em um texto, logicamente eu vou achar que é pretender, né? Pretender alguma coisa, e é fingir. Então, as falsas cognatas são as palavras que parecem, mas não são. Ok? Então, gente, continuando aqui, nós vamos ver a outra estratégia de leitura. A estratégia de leitura aqui é repeated word. Repeated word são palavras repetidas. São aquelas que, pela sua repetição, se tornam muito importante dentro do texto. Elas se repetem muito e assim elas se tornam de grande importância. E para que elas sejam importantes, o sentido delas seja importante para o texto, é bom que ela seja um substantivo, um adjetivo ou um verbo. E eu tenho o exemplo de um substantivo, food, um adjetivo, excellent, e um verbo, enjoy. Então, eu tenho uma dessas palavras, desses tipos de palavras que se repete muito no texto. Então, ótimo, porque, por exemplo, se eu tenho a palavra nature, que é natureza. Então, eu tenho a palavra natureza, no título tem o nome natureza, tá em inglês, mas ela é cognata. Ela se repete várias vezes durante o texto.
Então, o que eu vou entender com isso? Eu vou entender com isso que essa palavra se repetiu muito porque ela tem importância no contexto do texto, na ideia principal, no assunto, do que o texto quer transmitir, tá certo? E aí nós temos aqui na continuação, nós temos o scanning. Scanning é uma estratégia, é uma técnica que tem por objetivo procurar informações em um texto fazendo uma leitura rápida para descobrir somente o que lhe interessa. Nós vamos fazer o scanning, fazendo uma leitura rápida, e aí procurando cognatas, palavras repetidas, informações não verbais, palavras em negritos, em itálico, número, símbolo, título, nome próprio e imagem. Então, o que são, na verdade, o que são informações não verbais? Gente, as informações não verbais em qualquer texto em inglês é tudo, porque faz com que você entenda muito o texto antes de você ler, você já está começando a entender a ideia do texto, o assunto do texto. Que palavra em negrito, quando a palavra está em negrito, significa que ela tem uma importância dentro daquele texto. Se está em itálico, ela está deitadinha, está um formato diferente, ela é importante também. Número, é importante a gente identificar o número que tem no texto e sobre o que aquele número corresponde. Aquele número é o que? A idade de alguém, a porcentagem, né? É o preço. Então, símbolos, do que é aquele símbolo, título, se o texto tem título, se não tem título, nome próprio. Gente, se eu tenho um texto que começa com o nome próprio, aquele nome próprio se repete durante todo o texto, com certeza já vai me dar a dica que aquele texto vai falar da biografia de alguém, daquela pessoa. Imagem, se o texto está ilustrado, tem uma imagem, tem uma paisagem, se tem uma paisagem bem bonita e tem as palavras que tem a ver com nature, natureza, water, água, então oceano, então já vai me ajudando. Eu junto todas as dicas, cognatas, as imagens, as informações não verbais para me ajudar a entender um texto. Ele está todo em inglês? Está. Tem muitas palavras? Tem, mas com essas técnicas eu vou entender esse texto rapidamente. E a outra estratégia, a outra técnica é o skimming. O skimming tem o objetivo de fazer uma leitura rápida, tentar entender a ideia principal do texto, saber que o texto se trata, qual é o assunto do texto. Eu costumo passar sempre primeiro ano, segundo ano, terceiro ano em inglês e até de sexto a nono ano. Quando eu estou de sexto a nono ano, o primeiro texto da unidade que a gente vai estudar, peço, gente, hoje a gente vai ler o texto, eu quero que vocês leiam o texto e aí procure identificar quais são as cognatas, identificar informações não verbais, se o texto está ilustrado, se não está, se tem alguma foto. E aí vocês vão dar essa leiturazinha. Ah, professora, eu não sei ler, não sei o que significa, tem muita palavra que eu não sei. Sim, é para você passar os olhos, fazer uma leitura rápida, fazer esse scan e esse skim. No final, me diga, quero que vocês escrevam aí o que você entendeu daquele texto, o que você entendeu do texto. Então, isso a gente não desistir, isso funciona. E aí, eu costumo fazer essa prática, essa metodologia de estratégia de leitura, todos os textos, durante todo o ano, em todas as séries. E com qualquer texto, gente, porque realmente é uma estratégia que funciona. E faz com que o aluno acabe com esse medo de ler textos em inglês. Muito bom, gente, é muito bom. Ok? Ok, gente, agora nós vamos para a atividade. Uma atividade simples, gente, bem sucinta, para a gente praticar. Eu escolhi esse texto do livro de vocês, viu? O Way to Go. E aí nós vamos realizar essa atividade. Começa, leia o texto com atenção e responda. Então, quero que vocês, primeiramente, vocês vão ler esse texto, viu?
ler e explorar. Explorar tudo que ele mostra, tá certo? Tudo que ele mostra. Então, vamos ler e explorar esse texto. Teachers want more teach. Teachers have an appetite for more technology. 21%, on about 1 in 5 teachers believe they have the right level of the technology in the classroom. 3/4 wish they had more technology in the classroom. Então, veja que texto maravilhoso da gente entender, e esse texto está no livro de vocês, ok? Na unidade 1. E eu pedi o quê? Cite as palavras cognatas, gente. Vocês vão explorar o texto e vão encontrar aí se o texto tem palavra cognata, se não tem e quais são. Se só tem uma cognata, duas, como é? Você vai colocar aí. Na outra, cite as palavras que se repetem em texto. É preciso ser um adjetivo, um substantivo ou um verbo. Para que ele tenha importância no sentido do texto, é importante que ele seja um adjetivo, um substantivo ou um verbo. Você vai retirar essas palavras que mais se repetem aí. Vocês vão escolher aí uma, duas palavras que se repetem muito aí no texto. Né? Eu gosto até de perguntar, pedir para que vocês escolham as duas palavras que mais se repetem e dizer que importância ela tem dentro do texto. Quem quiser colocar, também eu não coloquei aqui digitado, mas vocês podem dizer para mim, viu? Na letra C, quais são as informações não verbais desse texto, gente? Quais são as informações não verbais desse texto? Palavra em negrito, ele tem palavra em negrito? Palavra em itálico? Tem palavra em itálico aí? Tem palavra que está escrita diferente, menor, deitadinha? Tem número? Tem símbolo? Tem imagem? Então, vocês vão marcando aí quais dessas informações não verbais esse texto aqui possui. Vamos nos esforçar, gente, porque nós vamos, durante o ano, vamos ter outras atividades dessa mesma forma. Agora, faça o skimming, que é dizer o que o texto está falando. Você já fez tudo isso aqui e a letra D, na letra D, você vai ler de novo, fazer uma leitura rápida e dizer do que o texto está falando, alright? Então, é muito simples essa atividade, muito curta. Só é isso, essa atividade para vocês fazerem com o que foi dado, que foi até repetindo e aumentando do que ficou faltando das estratégias de leitura, tá certo? E aí eu espero que vocês não tenham nenhuma dificuldade, ok? Bye, bye.